E aí galera, professor Wagner, Direito Penal Militar. Vamos aqui comentar as questões da prova. Nós tivemos de Direito Penal Militar 6 questões, 3 da parte geral e 3 da parte especial. Tudo dentro do esperado. Caiu letra de lei na parte especial e na parte geral, como eu havia falado em sala de aula, particularidades. Vamos lá. Parte geral caiu crime tentado, artigo 9º, aplicação da lei penal militar. Todos vistos em sala de aula. É o que eu falei, o que cobra são as particularidades. De parte especial, caiu das penas, deserção e um crime específico que é o despojamento desprezível. Um crime que também vimos aqui em sala de aula. Vamos iniciar aqui com a primeira questão. O enunciado falava, são penas principais previstas no Código Penal Militar, exceto. Então pediu a exceção, como eu falei, tem que grifar para não esquecer. Então vinha lá, alternativa A, exclusão das Forças Armadas, B, prisão, C, morte e D, detenção. O pessoal que assistiu a aula comigo aqui viu o quadrinho separando as penas principais das acessórias e as penas que não tem previsão no Código Penal Militar, mas tem no Código Penal Comum. A gente apresentou esse quadro aqui. E se lembrasse do bizu que eu passei aqui em sala, conseguiria matar essa questão, que é o quê? Todas as penas principais têm o quê? Nome simples, com exceção de uma, que é a suspensão do exercício do posto, graduação, cargo e função. Se lembrasse desse bizu, matava a prova. Então a exclusão das Forças Armadas ela é pena acessória e não é principal. Ela é um nome composto, mas não é a suspensão do exercício. Então, a alternativa correta seria a letra A. As demais são todas penas o quê? Principais, com exceção da exclusão das Forças Armadas. Segunda questão aqui, em relação aos crimes militares em tempo de paz, previsto no Código Penal Militar, analisa as assertivas e marca a alternativa correta. 1. Militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, comete crime militar contra militar da reserva reformado ou civil. Trouxe a redação lá do inciso 2 da linha C. Muito simples. Militar 2. Militar em situação de atividade ou semelhado, comete crime militar em lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva reformado ou assemelhado ou civil. Também redação do inciso 2, dessa vez a linha B. 3. Militar em situação de atividade ou assemelhado comete crime militar contra militar da reserva em qualquer circunstância. Essa alternativa a 3 está errada, porque tem que ser crime propriamente militar ou enquadrar no inciso 2. Se fosse da ativa, seria verdadeira. Então, o erro da alternativa está no militar da reserva como sujeito passivo. 4. Militar durante o período de manobras ou exercício comete crime militar somente contra militar da reserva ou civil. Cuidado com essas palavrinhas, somente. Falsa também, porque reformado também entra. Assim como da ativa também entra. Inciso 2, a linha A. E o 5, a alternativa 5, militar em situação de atividade ou assemelhado, comete crime militar contra o patrimônio sob administração militar ou a ordem administrativa militar. Redação da linha E do inciso 2 do artigo 1. Então a alternativa correta seria a letra D, somente as assertivas 1, 2 e 5 estão corretas. Se o pessoal lembrasse do quadrinho que eu passei em sala de aula, demonstrando aí as diferenças entre o inciso 1, 2 e 3, fecharia a questão com tranquilidade. Vamos lá para a terceira questão. Em relação ao crime militar, é correto afirmar, nos casos previstos no Código Penal Militar, não há punição em relação ao crime tentado. Sim, nós vimos em sala de aula. Tem uma particularidade, mas tem previsão sim do crime tentado. Nós vamos falar mais à frente aqui. Então tá falso. Artigo 30, inciso 2 do Código Penal Militar tem a previsão do crime tentado. Alternativa B. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Trouxe aí a redação do parágrafo 1 do artigo 30, que traz lá essa particularidade que a gente viu em sala, que é a aplicação da teoria subjetiva para o crime tentado.
Em caso de excepcional gravidade, aplique-se a pena do crime consumado. Isso não tem previsão no Código Penal comum. É uma particularidade que a gente viu em sala de aula. Então, a alternativa está corretíssima, a letra B. Vamos para C. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, sempre diminuída de 1/3. Falso. A diminuição é de 1/3 a 2/3. Alternativa D, nos casos previstos no Código Penal Militar, em relação à tentativa, é vedada a aplicação da pena correspondente ao crime consumado. Nós vimos que tem sim essa aplicação, que é o caso, nos casos de excepcional gravidade. Aplique-se a teoria subjetiva. Então a correta é a alternativa B. Muito tranquila a questão também. Vamos lá agora, próxima questão. O artigo 162 do Código Penal Militar trata do crime de despojar-se de uniforme com decoração militar, insígnia ou distintivo, por menosprezo ou vilipêndio. Em relação à pena e seu aumento, é correto afirmar. Uma questão já da parte especial cobrando um crime específico, que é o despojamento desprezível. Vamos ver as alternativas. Alternativa A. A pena é de reclusão de 1 a 2 anos, se o fato é praticado durante solenidade militar. A pena é aumentada de 1/3. Bastaria saber a redação do tipo, conseguiria fechar a questão. Não existe isso, nós vamos ver aqui. Alternativa B, a pena é de até 6 meses de detenção, se o fato é praticado diante da tropa, a pena é aumentada a metade. Também não coaduna que está previsto lá no artigo 162. Alternativa C, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano, se o fato é praticado diante da tropa ou em público, a pena é aumentada da metade. Então a alternativa C está correta, trouxe aí a redação do tipo. Esse é o preceito secundário e o parágrafo único. A alternativa D, a pena de 6 meses de detenção. Se o fato é praticado diante da tropa, a pena é aumentada de 1/3. Nada a ver. Então a alternativa correta é da letra C, letra de lei. Como eu falei, parte especial normalmente cai letra de lei. E veio cobrando letra de lei. Vamos lá. Próxima questão, sobre deserção. Sobre a deserção nos termos do Código Penal Militar, analisa as assertivas abaixo e marca a alternativa correta. Então trouxe lá 4 alternativas, vamos ver aí cada uma delas. A primeira, o crime de deserção se consuma quando o militar se ausenta da unidade que serve por 8 dias. Eu falei isso em sala de aula. Normalmente eles colocam 8 dias ou até 7 dias. E o que está escrito lá na redação do 187? Tem que ser o quê? Por mais de 8 dias. Bati isso em sala de aula, nós fizemos continhas aqui para ver quanto que se consuma a deserção. Então, muito tranquilo, a questão está falsa, porque tem que ser por mais de 8 dias. A 2, tanto o oficial como a praça têm a mesma pena combinada quando cometer a referida infração penal. Não, a pena do oficial ela é agravada de 1/5 a 1/3. Nós vimos aqui também em sala de aula. 3. Se uma praça deixa de proceder contra o desertor, sabendo onde esse se encontra, cometerá o crime de omissão de militar. Não existe esse crime de omissão de militar, existe sim o crime o quê? De omissão de oficial, que está lá no artigo 194. Então, se o candidato lembrasse, ele conseguiria fazer essa questão. Não existe esse crime, a gente viu em sala de aula. Existe sim uma omissão de oficial. Isso é praticado o quê? Quem que é o sujeitativo da omissão de oficial? Tá claro, é o oficial. Praça não comete esse crime. Então a alternativa 3 também está errada. A 4, um tio que der asilo ao seu sobrinho, que é militar desertor, cometerá o crime de favorecimento ao desertor? Verdadeiro, eu falei em sala de aula. Só fica isento de pena quem? Ascendente, descendente, cônjuge e irmão. Ainda falei, em prova eles costumam colocar lá o tio, o sobrinho, para confundir o candidato. Então a alternativa correta, nesse caso, seria a letra D. Somente a alternativa é verdadeira, que nesse caso aqui entra a 4, a 4 com a verdadeira. Cuidado, essa questão aqui, a alternativa A fala, somente uma alternativa é falsa. Se o candidato fosse desavisado durante a prova, passasse um olhar e falar, não, a A está correta, ele poderia incorrer em um erro grave. Então tem que ler todas as alternativas até o final. Então a correta é a D, somente uma alternativa é verdadeira, e nesse caso aqui, a 4, o tio não é isento de pena no crime de deserção, de favorecimento ao desertor. Vamos lá, próximo.
Para os efeitos da aplicação da lei penal militar, é correto afirmar: a. O militar da reserva conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação somente quando contra ele é praticado crime militar? Falsa. Quando pratica também, e não também inclui aí o que? O militar, o que? O reformado. Está cobrando letra de lei, artigo 12 e 3 do Código Penal Militar. Então está falsa a questão. Vamos ver as próximas. B. O oficial da reserva ou reformado conserva as responsabilidades prerrogativas do posto, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. O que não ocorre com a praça, por não haverem tais prerrogativas em relação à sua graduação. Não existe essa diferenciação no Código Penal Militar, então está falsa a B. C. O militar da reserva ou reformado, empregado da administração militar, equipara-se ao militar em situação de atividade, para efeito de aplicação da lei penal militar. Redação do artigo 12, cansando de ver isso aqui em sala de aula. Muito fácil essa questão. Vamos para D. O militar da reserva ou reformado não goza de prerrogativas do posto ou graduação relativas à aplicação da lei penal militar. Falsa. Conserva sim. Vimos aqui em sala de aula, artigo 13. Então é isso aí, galera. A prova veio dentro do que estava previsto, dentro do que a gente viu em sala de aula. E não vejo nenhuma questão de nulidade aqui. A banca mandou muito bem na escolha das questões, cobrou meio a meio, 3 questões de parte geral e 3 de parte especial. E é isso aí, estamos à disposição. Um abraço a todos.